tentáculos de influência para quem os Estados Unidos vendem armas e por quê? Pergunta. Hoje os Estados Unidos vendem armas a mais de 100 países, espalhando seus tentáculos de influência por praticamente todo mundo. Geralmente essas trocas comerciais no ramo armamentista vêm acompanhadas de condições de submissão aos interesses americanos, mas nem sempre é assim. A princípio, o resultado do comércio de armas praticado por Washington é a desestabilização do balanço internacional de poder. Pelo conceito de balanço de poder, entenda-se a situação em que dois potenciais adversários se encontrem em iguais condições de causar danos significativos um ao outro. Afinal, os países naturalmente não entrariam em um conflito se avaliassem como remotas as chances de sua vitória. Assim sendo, muitos governos se armam não exatamente para o ataque, mas sim para que outros não o ataquem. Entretanto, há um limite para esse incremento de sua capacidade defensiva e militar, pois caso um governo comece a se armar muito, isso acaba provocando percepções de ameaça em seus vizinhos, escalando as tensões e dando início às corridas armamentistas. Seja como for, o equilíbrio de poder com potenciais rivais e a observação das capacidades adversárias tendem a ser os principais fatores no cálculo da sobrevivência dos Estados nacionais, determinando o quanto um país precisa se armar para se sentir seguro. Por sua vez, quando o governo dos Estados Unidos aprova o envio de armas a algum país, em todos os seus comunicados oficiais é comum escutarmos que tais vendas não alteram o equilíbrio de poder regional. Ora, um desequilíbrio de poder bastante evidente é o que leva à escalada de conflitos e à instabilidade em muitas regiões já altamente problemáticas por si só, como é o caso do Oriente Médio, por exemplo. Ainda assim, é bastante ilustrativo que os Estados Unidos tenham uma presença tão massiva em todo o mundo, juntamente por conta da venda de armas para a manutenção da paz internacional, entre aspas. Seus tentáculos de influência em todos os cantos do planeta através da exportação de empresas militares estadunidenses são talvez o principal retrato desse engajamento americano no mundo. Mas quais outros ganhos além da influência Washington pode obter com isso? Pergunta. Muitas das vezes, trata-se de garantir a lealdade de um regime específico em uma localidade estratégica. E as armas são a moeda que garante essa lealdade. Por meio delas, é como se a Casa Branca enviasse o sinal para o governo comprador de que os Estados Unidos chancelam e aprovam a sua continuidade no poder. Mas outra das razões pelas quais os americanos vendem armas é no sentido de terceirizar a sua função de policial do mundo. Na Ásia, por sua vez, o comércio de armas empregado pelos americanos visa fortalecer regimes locais para que estes se alinhem aos interesses de Washington contra a China. Nesse caso, as armas americanas vêm acompanhadas de expectativa de que, diante de conflito global que se avizinha, os países compradores ajudarão os Estados Unidos a proteger seus interesses globais. Afinal, onde o comércio de armas realmente funciona na manutenção de parcerias fortes com países estratégicos. Aliados americanos como a Coreia do Sul, a Austrália e o Japão são uma prova disso. É muito provável que esses estados apoiem os Estados Unidos em uma eventual crise regional no Sudeste Asiático, envolvendo Washington e Pequim. Se por um lado, na Ásia, essas parcerias parecem bastante seguras, em outras regiões do mundo a situação não é tão simples como parece. Um caso emblemático é o da Arábia Saudita. A administração de Barack Obama aprovou enormes transferências de armas para os sauditas, condicionando essas transferências à sua não utilização para a violação de direitos humanos fundamentais. A Arábia Saudita também não poderia usar essas armas contra populações civis em nenhum tipo de conflito doméstico regional. No entanto, há quem acusa a Arábia Saudita de ter utilizado equipamento americano no contexto da guerra do Iêmen, com relatos que incluem bombardeio de hospitais e diversas outras estruturas civis. Tais relatos baseiam-se na investigação de jornalistas independentes que identificaram nos destroços dos ataques diversos pedaços de equipamentos e mísseis, com um número de série de empresas americanas como a Lockheed Martin e a Raytheon. Não à toa os Houthis no Iêmen enxergaram os ataques sauditas como patrocinados diretamente pelos americanos principais, responsáveis por enviar armas para Riad. Entretanto, os Estados Unidos têm poucas condições de pressionar o governo saudita a controlar a utilização desses armamentos, pois durante muito tempo a Arábia Saudita foi cotejada pela Casa Branca como um dos principais parceiros regionais de Washington no Oriente Médio. Os sauditas também são fundamentais para o cálculo estratégico americano de contenção do Irã, quando, durante a administração Trump, o Congresso americano tentou aprovar uma resolução que visava limitar o envio de armas a Riad.
Tal iniciativa acabou não avançando devido a um veto do presidente. E mesmo sob a administração atual de Joe Biden, embora em menor intensidade, as armas estadunidenses continuam a fluir para o governo saudita, que hoje conta com um enorme poder de barganha perante a Casa Branca em muitos aspectos. A ideia é que os Estados Unidos, ao venderem armas, obtenham a lealdade de governos estratégicos ao redor do mundo, mas ao contrário do que se esperava, em algumas situações são os próprios Estados Unidos que passam a dever lealdade aos governos compradores. Afinal, se porventura Washington decidir parar de vender armas para determinado país, esse país pode enviar chantagear os americanos, ameaçando comprar armas de outros fornecedores. Outro caso emblemático é o de Israel, maior recipiente de ajuda militar estadunidense. Hoje Israel é o principal exemplo de falta de poder de barganha que os Estados Unidos detêm perante um parceiro estratégico. Afinal, o governo dos Estados Unidos também assiste inerte à forma como Tel Aviv tem conduzido a sua guerra em Gaza contra Hamas, que já culminou na morte de mais de 30 mil vidas palestinas. Ainda assim, o que vemos é um esforço de continuidade por parte dos americanos de enviar ainda mais ajuda aos israelenses, apesar das críticas e da censura internacional. Como resultado, esses tentáculos de influência por meio da venda de armas fazem dos Estados Unidos não só um dos principais sequestradores da segurança global, como também um refém de seus parceiros mais transgressores. A aliança militar entre Ucrânia e Estados Unidos está mostrando sinais de desgaste e frustração, escreve mídia. A aliança militar entre a Ucrânia e os Estados Unidos está mostrando sinais de frustração mútua e desgaste, já que os estrategistas militares americanos de alto escalão estão descontentes com a estratégia militar da Ucrânia e Kiev está frustrada com a falta de munições, escreve The New York Times. Após mais de 2 anos de sua aliança de tempo de guerra, o vínculo entre os Estados Unidos e a Ucrânia está mostrando sinais de desgaste, dando lugar à frustração mútua e a sensação de que o relacionamento pode estar preso em um beco sem saída, aponta o jornal. Observe-se que os estrategistas militares norte-americanos, incluindo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, acreditam que a Ucrânia precisa concentrar suas forças em uma grande batalha de cada vez. Em vez disso, Kiev está gastando suas forças em batalhas por cidade que, segundo as autoridades americanas, não têm valor estratégico. Um dos exemplos mais recentes das cidades foi a Avdiivka. Assim, segundo um militar de alto escalão ocidental, um ex-comandante norte-americano, como resultado do fracasso ucraniano em Avdiivka, os níveis de frustração norte-americana com os ucranianos eram altos, especialmente com os Zelensky, a liderança política. Por sua vez, a Ucrânia está cada vez mais decepcionada que a paralisia política americana tenha levado a uma escassez de munição para as tropas na linha de frente. Mídia. Governo Biden aprovou mais de 100 remessas militares a Israel sem conhecimento do Congresso. O The Wall Street Journal indicou que a administração norte-americana usou uma regra emergencial para impedir o escrutínio do Congresso dos Estados Unidos sobre o envio de armas a Israel. A administração norte-americana de Joe Biden aprovou mais de 100 remessas de armas para Israel desde outubro de 2023, mas somente notificou o Congresso do país sobre 2 delas, informou na quarta-feira, 6 de 3 de 2024, o jornal norte-americano The Wall Street Journal. De acordo com funcionários atuais e antigos dos Estados Unidos, as principais vendas de armas ao exterior são geralmente encaminhadas aos legisladores para análise e em seguida divulgadas publicamente. Eles sublinharam que em ambos os casos a administração presidencial usou uma regra emergencial para evitar o processo de verificação. As demais transferências de armas foram aprovadas usando mecanismos públicos disponíveis para a Casa Branca. Isso inclui a obtenção de armas dos estoques nos Estados Unidos, a aceleração de remessas previamente aprovadas e o envio de armas em remessas menores, com valor mais baixo que o limite exigido para a administração notificar o Congresso, contaram as fontes ao jornal. O jornal disse, citando uma declaração de Matt Miller, porta-voz do Departamento de Estado, que o órgão nega tais entregas, chamando de falso o alegado envio de armas em lotes menores, com um custo abaixo de um determinado limite. Segundo ele, a Casa Branca segue os procedimentos que o próprio Congresso dos Estados Unidos determinou para manter os membros informados. Israel disse que a incursão do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 tirou a vida de cerca de 1.200 pessoas e fez 253 reféns. Enquanto as autoridades de saúde de Gaza dizem que o número de vítimas mortais na posterior ofensiva lançada por Israel já ultrapassou 30.800 pessoas. Índia envia 10.000 soldados para a fronteira com a China, que rejeita a ação, não alivia tensões.
Nesta semana, a Índia destacou uma unidade de 10 mil soldados anteriormente designada para a fronteira ocidental do país, para um trecho de sua fronteira com a China. Pequim acredita que a decisão indiana de adicionar mais tropas à sua fronteira disputada não contribui para aliviar as tensões, disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, nesta sexta-feira, 8 de 3 de 2024. A força indiana combinada protegerá um trecho da fronteira de 532 quilômetros que separa a região chinesa do Tibete dos estados de Uttarakhand e Himachal Pradesh, no norte da Índia. A China está empenhada em trabalhar com a Índia para assegurar a paz e a estabilidade das zonas fronteiriças. Acreditamos que a prática da Índia não contribui para garantir a paz e não contribui para aliviar as tensões, afirmou a porta-voz citada pela Reuters. Pequim e Nova Delhi partilham uma fronteira de 3.800 km, grande parte dela mal demarcada. Pelo menos 20 soldados indianos e 4 soldados chineses foram mortos em confrontos na área em meados de 2020. A possibilidade de enfrentarmos uma situação semelhante à que enfrentamos em 2020 nos mantém constantemente ativos, disse o secretário de Defesa da Índia, Giridhar Aramani, em um evento de negócios no mês passado, referindo-se ao confronto fronteiriço entre os vizinhos com armas nucleares, segundo a Bloomberg. A porta-voz chinesa acrescentou hoje, 8 de 3 de 2024, que o aumento do destacamento militar da Índia nas zonas fronteiriças não ajuda a acalmar a situação nas zonas fronteiriças. A parte de Nova Delhi e Pequim, apesar de Nova Delhi e Pequim compartilharem organismos em comum como BRICS, há outros em que a Índia faz parceria com países do Ocidente, por exemplo. O diálogo quadrilateral de segurança, conhecido como Quad, que engloba a Austrália, a Índia, Japão e Estados Unidos. O grupo tem como um dos objetivos conter a China. Apesar dos avisos da Rússia, Macron disse que França não tem limites na sua parceria com a Ucrânia. Líderes de partidos franceses demonstraram preocupação com as declarações do presidente do país, que vem como estando mais perto de um confronto com a Rússia. Emmanuel Macron, presidente da França, declarou na quinta-feira, 7 de 3 de 2024, que o país europeu não descartaria nenhuma opção para apoiar a Ucrânia. Segundo o jornal francês Le Monde, após uma reunião de 2 horas e meia com Macron, os líderes dos principais partidos ficaram mais preocupados. Alguns disseram que Macron defende uma abordagem ilimitada para combater o presidente russo Vladimir Putin. Marine Tondler, líder do Partido Verde, contou que Macron disse que Putin, obviamente, não tem limites, mas que foi extremamente preocupante ver Macron dizer na reunião que devemos mostrar que também não temos limites. Jordan Bardella, presidente do partido de direita Reagrupamento Nacional, Rassemblement National em francês, disse que havia pedido a Macron para não entrar em guerra com a Rússia. O pensamento do presidente é sem limites e sem linhas vermelhas, de acordo com Bardella. Por sua vez, Manuel Bompard, do partido de esquerda radical França Insubmissa, diz que cheguei preocupado e saí ainda mais preocupado. Alguns dos interlocutores acusaram o líder francês de usar o conflito para reforçar a posição de sua coalizão antes das eleições europeias em meados de 2024. Na semana passada, Emmanuel Macron surpreendeu muitos na Europa ao dizer que ele não excluiu o envio de tropas terrestres para a Ucrânia. No início da semana, Macron pediu aos aliados que não fossem covardes ao apoiar Kiev contra Moscou. Em resposta às últimas palavras de Macron, Dmitry Peskov, porta-voz da presidência da Rússia, afirmou que ele continua aumentando a participação francesa no conflito. Por que as construções defensivas ucranianas não são tão boas como as fortificações russas? Pergunta. Tendo libertado a cidade de Avdiivka, na República Popular de Donetsk, no mês passado, as forças russas continuaram avançando para o oeste, expulsando as forças ucranianas que tentam parar seu progresso. A incapacidade do exército ucraniano de estabilizar a linha de frente após a libertação de Avdiivka pela Rússia foi atribuída por alguns meios de comunicação ocidentais à má qualidade das fortificações e as forças do regime de Kiev construíram apressadamente. O The New York Times, por exemplo, descreveu essas fortificações como sendo linhas de trincheiras esparsas e rudimentares que carecem de muitas das fortificações adicionais que poderiam ajudar a desacelerar os tanques russos e ajudar a defender os principais rodovias e terrenos importantes. Embora o governo ucraniano tenha alocado cerca de 34 milhões para a construção de fortificações em áreas da região de Zaporozhye,
atualmente controlado pelas forças de Kiev, ainda não está claro o quão eficaz esse esforço será. Disse o analista militar e coronel aposentado das Forças Armadas da Rússia, Anatoly Matvichuk. Com o complexo militar industrial da Ucrânia em frangalhos, Kiev simplesmente não tem capacidade de produzir os componentes necessários para a construção de fortificações, disse o especialista. Eles escavam no solo, tentam criar algumas zonas de obstáculos que simplesmente não são eficazes e não correspondem aos critérios da guerra moderna, disse ele. Eles falham tanto na qualidade como na quantidade de fortificações que constroem ao longo de suas linhas defensivas. Atualmente, a Ucrânia não tem capacidade de criar posições defensivas de várias camadas semelhantes às construídas pela Rússia. Nós, a Rússia, podíamos colocar entre 500 e 1.000 minas por quilômetro de linha de frente. Estabelecemos linhas de dentes de dragão com intervalos de não mais de 1,5 metro, que não permitiram que os principais tanques de batalha modernos passassem sem assistência de engenharia especial, explicou Matvichuk, acrescentando que atualmente a Ucrânia é capaz de fazer isso. Gastos desperdiçados do Pentágono corroem a capacidade de defesa dos Estados Unidos, diz analista. O Pentágono receberá 10 bilhões a menos no ano fiscal de 2025 do que foi inicialmente projetado pelo governo Biden. O que significa para a prontidão de combate dos Estados Unidos? Perguntam. Espera-se que a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicite um aumento de 1% nos gastos de defesa para 849,8 bilhões para o ano fiscal de 2025, de acordo com a Bloomberg. No entanto, o aumento de 1% significa que o Departamento de Defesa receberá 10 bilhões a menos do que foi inicialmente projetado, já que o acordo de limite de dívida do ano passado entre a equipe Biden e o Congresso dos Estados Unidos impôs limites aos gastos do governo. Os cortes afetarão o programa de caça F-35 e os muito atrasados submarinos da classe Virginia. A redução desses itens de alto valor, especialmente o F-35, que é projetado exageradamente para custar mais, mas fornece menos no campo de batalha, não fará grande diferença nas guerras futuras, disse o tenente-coronel Karen Kawachikovsky, ex-analista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Quanto aos submarinos da classe Virginia, eles deveriam ser a plataforma de submersíveis de próxima geração, para dar uma ameaça constante, uma surra dos Estados Unidos para países que saem da linha politicamente. Isso foi feito para uma política externa dos Estados Unidos, que não funciona mais. E, francamente, como os F-35, esses submarinos não eram defensivos, mas ofensivos. O ex-analista do Pentágono está preocupado com a falta de uma estratégia de defesa baseada na realidade, que está trazendo aos Estados Unidos mais desperdício, mais lucro ao setor de defesa e mais excesso de custos. Como resultado dessa política não está fornecendo capacidade defensiva real à nação, segundo Kawachikovsky. Ela observou que o orçamento do Pentágono poderia ter sido usado para encomendar aeronaves mais baratas e eficientes, drones, helicópteros e sistemas de defesa aérea. O Pentágono não poupa dinheiro para tempos de dificuldade. Ele faria o que a Casa Branca pede, mesmo que seja estúpido ou não estratégico, com a expectativa de obter esse dinheiro substituído nos orçamentos futuros, concluiu o especialista. O general sueco desmascara mitos sobre a capacidade da Ucrânia de resolver conflito militarmente. A Ucrânia não conseguirá pôr fim ao conflito militarmente, disse o ex-comandante em chefe sueco, general Johan Hedestedid, em uma entrevista ao jornal Svenska Dagbladet. Não vejo uma solução militar. Existe um mito de que o aumento do fornecimento de armas, de artilharia e munição para eles salvará Kiev, disse ele. O ex-comandante sueco destacou o poderoso ritmo de desenvolvimento do complexo militar industrial russo, com a qual, segundo ele, Kiev não seria capaz de competir, mesmo com um aumento de 3 vezes nos suprimentos do Ocidente. A Ucrânia precisaria de um número incrível de sistemas de armas de longo alcance para combater alvos terrestres e aéreos, veículos blindados, máquinas de desminagem, até 500 mil soldados mobilizados na linha de frente, concluiu Hedestedid. Por sua vez, Moscou afirmou repetidamente que a assistência militar ocidental não augura nada de bom para a Ucrânia, apenas prolonga o conflito, e que qualquer carregamento de armas se torna um alvo legítimo para o exército russo. Moscou. OTAN está ensaiando um possível confronto militar com a Rússia. Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança russo, sublinhou que os exercícios militares da OTAN perto das fronteiras da Rússia aumentam a tensão e desestabilizam a situação no mundo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte
É um bloco que já provocou inúmeros conflitos militares em todo o mundo e se prepara agora para os próximos, principalmente com Moscou, declarou Patrushev nesta quinta-feira, 7 de 3 de 2024, ao comentar as manobras em grande escala realizadas por esta aliança militar. Segundo o secretário, o papel destrutivo dos Estados Unidos, líder da aliança, é evidentemente na história moderna, já que nenhum outro país do mundo desencadeou tantas guerras e conflitos militares e causou tantas crises econômicas devastadoras. Patrushev enfatizou que uma das ferramentas de influência do Washington é ter o bloco militar agressivo. Durante os seus 75 anos de existência, como suposta garantidora da paz e da democracia, a OTAN desencadeou mais de 100 guerras e conflitos militares em todo o mundo e já se prepara para o próximo, acrescentou. Ele assinalou ainda que o fato dos países membros continuarem a aumentar suas despesas militares sublinha mais uma vez a natureza cada vez mais agressiva desta aliança. Nesse contexto, Patrushev destacou que os exercícios Steadfast Defender 2024, que decorrem perto das fronteiras russas e durante as quais se ensaia o cenário de confronto armado com Moscou, aumentam sem dúvida a tensão e desestabilizam a situação do mundo. Os maiores exercícios militares desde a Guerra Fria. O maior exercício militar do bloco desde a Guerra Fria, Steadfast Defender, começou em 31 de janeiro e durará até o próximo mês de maio. Mais de 50 navios de porta-aviões e destroyers e mais de 80 aeronaves de combate, entre helicópteros e drones, e cerca de 90 mil soldados de países da OTAN participarão das atividades. Embora o bloco militar não tenha mencionado o nome da Rússia nas descrições dos exercícios, o seu principal documento estratégico identifica o país eurasiático como a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados. Da mesma forma, o comandante supremo das forças aliadas da OTAN na Europa e chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos, Christoph Cavalli, disse que nas atividades do Steadfast Defender seria testada uma resposta a um possível ataque russo. Grupos de defesa franceses farão parceria com a Ucrânia em meio aos fracassos ucranianos. Os anúncios da defesa francesa acontecem após Emmanuel Macron fazer uma série de afirmações sobre o conflito na última semana, incluindo a sugestão do envio de tropas ocidentais e a declaração de que não é hora para ser covarde na Europa. Na sexta-feira, 8 de 3 de 2024, o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, disse à rádio RMC que grupos de defesa franceses e ucranianos planejam criar parcerias para reforçar o esforço de guerra de Kiev, especialmente para fornecer drones e peças sobressalentes. Eu anuncio nesta manhã que as empresas francesas vão estabelecer parcerias para produzir equipamentos na Ucrânia, disse Lecornu, citado pela Bloomberg. O ministro citou o fabricante francês de drones Delair e o fabricante franco-alemão de tanques de guerra, KMDS. Lecornu declarou que as empresas analisarão a produção conjunta de munições, embora isso demorasse mais tempo. Ele também confirmou que a França encomendou 200 mísseis Terra-Aster, produzidos pela MBDA, alguns dos quais seriam enviados para a Ucrânia. Kiev manifestou preocupação de que, com os aliados europeus lutando para cumprir os compromissos de fornecimento de equipamento militar e o financiamento dos Estados Unidos ligados a uma disputa política interna, as tropas russas possam romper as suas defesas até o verão europeu. Os aliados da Ucrânia estão prosseguindo com um plano para comprar 800 mil cartuchos de munições de países não europeus, que podem começar a ser entregues nas próximas semanas. Em resposta às últimas palavras de Macron, Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia, afirmou que ele continua aumentando a participação francesa no conflito. Mídia. Estados Unidos forçam países aliados a cortarem ainda mais acesso a chips pela China. A administração de Joe Biden está em discussões para aplicar medidas que impeçam o desenvolvimento de chips por parte da China, diz mídia norte-americana. O governo dos Estados Unidos está pressionando aliados, incluindo a Alemanha, Coreia do Sul, Japão e Países Baixos, a aumentar ainda mais as restrições ao acesso da China à tecnologia de semicondutores, revelou na quarta-feira a agência norte-americana Bloomberg. A administração de Joe Biden tem como objetivo tapar as brechas nos controles de exportação que Washington impôs nos últimos 2 anos e restringir o progresso da China no desenvolvimento de capacidade doméstica de chips, de acordo com as fontes da mídia. Os Estados Unidos estariam agora pedindo à Holanda
que impeça a holandesa ASML de fazer manutenção e reparos em equipamentos sensíveis de fabricação de chips que clientes chineses compraram antes que os limites de venda desse dispositivo fossem colocados em vigor neste ano. O governo norte-americano quer também que as empresas japonesas limitem as exportações para a China de produtos químicos essenciais para a fabricação de chips, incluindo fotorresistentes, escreve a agência. O Japão tem várias empresas líderes em fotorresistência, incluindo a JSR e a Shietsu Chemical. Tóquio e Aya reagiram com frieza ao último investido de Washington, argumentando que querem avaliar o impacto de suas atuais restrições antes de considerar medidas mais rígidas. Disseram algumas das pessoas funcionários do Departamento de Comércio dos Estados Unidos levantaram a questão em Tóquio durante uma reunião sobre controle de exportação no mês passado, disse uma das fontes segundo a Bloomberg. Os Estados Unidos têm reforçado suas medidas sancionatórias contra empresas da China desde 2019. O ministro das Relações Exteriores do país asiático expressou na quinta-feira sua insatisfação com as ações norte-americanas. Os Estados Unidos têm concebido diversas táticas para conter a China e continuam aumentando a sua lista de sanções unilaterais, atingindo níveis desconcertantes, disse o chanceler Wang Yi a repórteres em Pequim, acrescentando que, se os Estados Unidos ficarem obcecados em restringir a China, acabarão por se prejudicar. Ao balancear interesse dos Estados Unidos e China, Cabo Verde dá exemplo de soberania, afirmam analistas. O arquipélago de Cabo Verde, localizado no Oceano Atlântico, próximo à costa da África, é palco de uma disputa de grandes poderes mundiais. Sem pender para nenhum lado, a ilha africana exerce sua soberania, equilibrando as influências antagônicas dos Estados Unidos e da China em função de seus interesses nacionais, disseram especialistas políticos do Brasil. Por que Cabo Verde está sendo disputado pela China e pelos Estados Unidos? Pergunta. O que a nação de ilhas tem a oferecer? Pergunta. E como ela está conseguindo tirar o melhor proveito disso? Pergunta. O que os Estados Unidos e China querem com Cabo Verde? Pergunta. Cabo Verde recebeu nos mesmos dias uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e de uma delegação chinesa do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento da China, país de língua portuguesa. Tamanha atenção dada ao pequeno país não é sem importância. Para Cauê Lopes, professor do Instituto de Geociência da Universidade Estadual de Campinas, o motivo não é comercial. Países como a Espanha, Portugal, Itália e Angola e a África do Sul têm um peso muito maior nas parcerias comerciais de Cabo Verde do que a China e os Estados Unidos, afirmou. Dados do Observatório de Complexidade Econômica apontam que 9% das importações que chegaram em Cabo Verde são de origem chinesa, enquanto 40% são de origem portuguesa. Por outro lado, 63% dos valores obtidos das exportações cabo-verdianas foram para a Espanha, enquanto 4,3% se destinaram aos Estados Unidos. João Almeida Medina, jornalista, professor e pós-reitor da Universidade de Cabo Verde, afirma que há um interesse claro dos Estados Unidos na ilha. Todo apoio que se dá a Cabo Verde tem a ver com a estabilidade política e social do país, mas sobretudo com a sua integração nessa costa ocidental africana. A ideia é que Cabo Verde possa servir de porta de entrada para um mercado extremamente importante para os países da CDAO, um mercado com mais de 300 milhões de habitantes, mas que tem um problema permanente de conflitos. O arquipélago, explica Medina, não tem esse problema de conflitos institucionais que podem levar a rupturas, como que acontece em países da região. Cabo Verde tem essa força institucional de ser uma porta de entrada para essa região, que vigia um político extremamente importante para os Estados Unidos. Não só do ponto de vista estratégico político, mas também do ponto de vista econômico. Logo após 1975, que é o ano da independência de Cabo Verde, a China apoiou a construção do Palácio do Governo, a construção do Palácio da Assembleia Nacional, e depois foram apostando na construção de infraestruturas, nomeadamente captação de água, que é extremamente importante para um país onde chove pouco, destaca Medina. Cauê Lopes destaca que essa área no Atlântico ainda possui grande valor estratégico para ambas as nações. É nela que os Estados Unidos delimitaram seu domínio de expansão durante o início do século XX. E, ao mesmo tempo, é uma zona de difícil influência para os seus opositores geopolíticos. Primeiro a União Soviética, agora a China. A China batalha em outros termos, diferentes da União Soviética, mas é uma área de desafio e expansão dessa força asiática na atualidade. Pragmatismo diplomático, uma estratégia africana.
Como Cabo Verde consegue equilibrar essas duas influências estrangeiras de poderio econômico e político milhares de vezes superior? Pergunta. A resposta é, segundo Medina, uma tradição de administração pública de Cabo Verde, o pragmatismo diplomático, mesmo quando da luta pela independência de Cabo Verde a partir das matas da Guiné-Bissau. Afirma o pós-reitor, os ideólogos da independência de Cabo Verde tiveram a destreza de perceber que ia à procura de apoios tanto do chamado mundo socialista, do bloco socialista, como do mundo ocidental, do bloco capitalista. Esta é a grande aventura cabo-verdiana das relações internacionais. Conseguir atrair apoio de blocos diferentes, analisou Medina. Cauê Lopes destaca que Cabo Verde consegue realizar um exercício de soberania ímpar. O que está fazendo é exercer a sua soberania diante das possibilidades que se apresentam. Se é um país que está negociando com duas forças políticas que estão postas em um campo antagônico, vamos dizer assim, Estados Unidos e China, significa que ela está exercendo plenamente a sua soberania e discutindo melhores alternativas políticas e econômicas em função dos seus interesses nacionais. Para o professor da Unicamp, essa política de neutralidade perante os grandes conflitos ideológicos mundiais é uma estratégia adotada por muitos líderes africanos. Os países africanos têm uma inteligência importante de ser apontada ao lidar justamente com esses interesses externos. Na Guerra Fria, os países africanos foram, de certa forma, exitosos em manejar diálogos com os Estados Unidos e a União Soviética ao mesmo tempo. Teve até algumas obras de infraestrutura que foram construídas com financiamento soviético e estadunidense, que é o caso, por exemplo, da represa de Akosombo. Que outras relações tem Cabo Verde? Pergunta. Uma das peculiaridades de Cabo Verde é que o arquipélago só foi habitado a partir das navegações portuguesas descobertas em 1460. Logo a região se tornou um instrumento do comércio escravagista, sendo colonizado por europeus e africanos trazidos do continente. Com forte miscigenação e uma história que inicia com a sua colonização, Cabo Verde hoje mantém boas relações com países europeus como Espanha, Portugal, Itália e nações africanas. Sendo membro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO. A depender do país que está em poder, aponta Medina. Ora Cabo Verde aponta para o seu lado europeu, ora para o lado africano, com fortes relações tanto com os países da CDAO, quanto com outros de língua portuguesa, como Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, agora a francofona Guiné Equatorial. Para o especialista, contudo, essa posição indecisa, de que certa forma atrasa uma maior reintegração aos países africanos, é errônea. Do ponto de vista das relações internacionais, afirma as sinalizações claras, tanto da parte da Rússia como dos Estados Unidos, da China e da Europa, de que o que interessa é haver essa integração africana. Suposto OVNI que caiu há 77 anos na Noruega pode ter sido encontrado em lago. Ufologistas iniciaram a operação em um lago congelado em busca dos restos de um objeto voador não identificado, que acreditam ter caído na água há 77 anos. Em 1947, o então prefeito da comuna de Horus, na Noruega, Bernhard Solli, afirmou ter testemunhado a queda de um OVNI em forma de ovo no lago de Join. História confirmada por diversos moradores e que se tornou parte da cultura do país. Agora, pesquisadores começaram a nova busca para caçá-lo depois que um sonar revelou um objeto de 14 metros de comprimento sobre a superfície do lago de Join. Uma equipe de pesquisadores liderada pelo fotógrafo e caçador de OVNIs norueguês Rui Rostad, usando um drone subaquático robótico e imagem sonar, acaba de alcançar avanço significativo nesse sentido. Encontramos um objeto localizado logo abaixo deste buraco, médio de 14 metros de comprimento e 3 metros de largura, afirmou Rostad, segundo o The Sun. As primeiras imagens captadas pelo sonar mostram o objeto submerso no lago, e isso é considerado promissor para os pesquisadores. Há também um documentário sobre o suposto incidente em andamento. Testemunhas oculares falam sobre seus avistamentos incríveis e fascinantes na área de OVNIs em Hedsdalen. Arnulf Loken, ufólogo norueguês e membro do Centro Norueguês de OVNIs, classificou como emocionante. É uma das maiores operações de busca de OVNIs da história da Noruega, afirmou.
escassez de tropas e déficit de munições, a Ucrânia enfrenta vários desafios críticos, atesta analista. Os defensores dos Estados Unidos na Ucrânia estão focados em assegurar a aprovação pelo Congresso norte-americano do projeto de lei bipartidário, o qual inclui um fundo de 60 bilhões de dólares para Kiev. No entanto, será que essa assistência poderá efetivamente alterar a situação das Forças Armadas ucranianas no fronte? Pergunta. É o que especula e tenta responder um pesquisador do Instituto Queen's para a Política responsável no original Queen's Institute for Responsible Statecraft. O financiamento proposto é destinado a alocar 20 bilhões para reabastecer as reservas do Departamento de Defesa, 14 bilhões para aquisição de armamentos pela Ucrânia de entidades dos Estados Unidos, 15 bilhões para apoiar serviços de inteligência e treinamento militar e ainda 8 bilhões em apoio orçamentário direto ao governo de Vladimir Zelensky. Conforme detalha o pesquisador do Instituto Queen's para a Política responsável, Mark Episcopus, em um artigo publicado pela mesma instituição. Apesar de um montante não ser insignificante, padece diante dos 113 bilhões em auxílio à Ucrânia aprovados pelo Congresso em 2022, quando, segundo o especialista, as perspectivas eram mais favoráveis para o país ucraniano. Atualmente, observa Episcopus, as Forças Armadas de Kiev enfrentam diversos desafios críticos, como a escassez de tropas e a falta de munições. Embora o financiamento dos Estados Unidos busque aliviar essas deficiências, o dinheiro não se traduz diretamente em munições prontamente disponíveis. Existem indícios de que Washington poderá ter dificuldades em atender algumas das necessidades cruciais da Ucrânia, mesmo com amplo apoio político de ambos os lados do corredor. Na verdade, não há uma solução imediata para modernizar a base industrial de defesa dos Estados Unidos e a fim de sustentar a escala impressionante dos gastos com munição, afirma o texto. Além do exposto no campo de batalha, Kiev também enfrenta escassez de efetivos, uma questão que não pode ser resolvida sem a intervenção militar direta do Ocidente, algo que, destaca-se, foi inteligentemente descartado pelos aliados da Ucrânia. Por outro lado, Moscou não é um ator estático neste drama que se desenrola. Os russos perceberam claramente as fraquezas da Ucrânia e são rápidos em explorá-las, afirmou o pesquisador.